Salve, salve! Segunda-feira, vamos começar essa semana pensando positivamente, porque o final de semana, na meiuca, né? Finalmente saiu a primeira vitória de um paraense no Campeonato Brasileiro e foi o Remo. E Deus sabe como venceu. Todo mundo reconhecendo a má atuação, sem inspiração, mas o gol acabou saindo e deu a vitória, os 3 pontos. O Remo sai da zona maldita, mas o Paysandu perdeu de novo e é o antepenúltimo colocado na tabela. Assuntos para a gente conversar aqui, bater, falar, avaliar, porque não tem muito tempo não. E o Paysandu já joga nessa quarta-feira contra o Goiás, na Curuzu, 9h30 da noite, e o Remo volta a jogar domingo. E o Paysandu no sábado, ou seja, é jogo atrás de jogo. Mas antes, eu lembrando para você, vai aqui no botãozinho, assina o canal, dá essa força para o Tomazão TV, a gente valorizar o nosso conteúdo, para a plataforma divulgar e que outras pessoas possam assistir o Tomazão TV e assinar também para concorrer. Quando chegarmos aos 30 mil, estamos chegando aos 25, eu vou anunciar o prêmio. Super prêmio, além da camisa da Tuna, do Paysandu e do Remo, tem um super prêmio para você na parceria com o Globo Esporte Magazine. Então, assina o canal que com 30 mil vai ter o sorteio e eu quero você sorrindo com um super prêmio, hein? Vamos nessa então? Começando a falar do Paysandu, que jogou no sábado, chegou no início da madrugada dessa segunda-feira, provavelmente não saiu a divulgação aí por parte da assessoria de imprensa. O Paysandu, de repente, pode até fazer um treinamento na noite dessa segunda-feira, mas é mais para descanso e regenerar o desgaste do grupo no jogo contra o Mirassol. Cara, eu queria entender como é que um time entra num jogo importante como foi o Mirassol e durante 20 minutos, 23 minutos, não consegue entrar em campo. O Mirassol ganhou o jogo nos primeiros 20 minutos, perdão, do primeiro jogo de sábado, né, de ontem, de domingo. Então, assim, time disperso, completamente aéreo. Quando o Paysandu resolveu jogar, não bateu de frente com o Mirassol, não poderia ter sido diferente. Aí foi preciso o Hélio, numa parada médica, dar um esporro, pagar geral para o jogador, acordar os jogadores e melhorar ainda mais quando fez as alterações no intervalo para o segundo tempo, quando o Paysandu teve o Esli Garcia, quando ganhou o Juninho no meio. Até o Christopher teve a chance dele entrar e melhorar o time. Hélio, está na hora de mudar. O conceito de um time que é considerado titular, ele tem um limite. E o Paysandu chegou no dele. Está na hora de alterar, porque a torcida não vai suportar uma nova derrota. E olha, é jogo cascudo contra o Goiás nessa quarta-feira. Não me espantaria, sinceramente, se o Goiás chegar aqui e vencer o jogo. O Paysandu vai ter que impedir isso. E para impedir, vai ter que jogar. Agora, que time botar em campo? Será que está na hora do Edson começar jogando? O Juninho começar jogando? Eu agora já estou pensando até no Christopher, que deu uma vida inteligente no meio-campo. O Robinho pode estar voltando também. Ele que já estava na transição, foi poupado. E o Quintana, que foi substituído pelo Lucas Maia e que pode fazer dupla com ele. O Wanderson tem que dar uma paradinha porque o que ele está errando é brincadeira. Vamos aguardar. E para o Remo, finalmente saiu a vitória, né? O Remo não jogou nada. Vamos ser práticos, objetivos, né? Teve um bom início ali, uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, mas depois, cara, o time acabou em campo, morreu. Não sei se problema físico, acho que a escalação até que foi correta. Todo mundo estava esperando o Henrique, mas também não foi divulgado. Hoje a gente não acompanha mais o dia a dia, né, do clube lá dentro. O repórter não tem mais essa condição. O Henrique teve uma pancada no tornozelo, não se recuperou e o Adson acabou entrando. Acho que, o Henrique joga mais? Joga. O Paulinho Curuá até joga mais, mas eu não sei o que está acontecendo, que ele entra meio estabanado, fica meio doido no jogo e poderia ser muito melhor, muito mais útil ao Remo. Mas a escalação não foi errada. E ontem, quando o Mourinho mudou, ele fez umas alterações assim, tipo, mais audaciosas, fazendo o Remo mais agressivo, e tinha que ser para vencer o jogo. E venceu. Jogada com o Ítalo, com o Ronald,
Alô, Ronald, né? Mourinho, é o Ronald, né? A gente tem falado tanto aqui. O Kelvin entrou também bem. Então, assim, algumas coisas precisam mudar também, como no Paysandu, o Remo precisa dar cara nova a esse time aí. E agora tem uma semana, pelo menos, de paz. O Paysandu não, joga na quarta contra o Goiás e depois vai a Manaus enfrentar o Amazonas, que ganhou do Santos no final de semana. Imagina o tamanho dessas duas encrencas que tem o Hélio dos Anjos para pensar. E o Remo, que vai jogar contra o Tombense no domingo, 4h30 da tarde, no Baenão, o segundo jogo seguido. E olha que a vitória tirou o Remo da zona de rebaixamento e jogou para a 13ª colocação. Olha a diferença que faz vencer um jogo dentro de casa. Então, é pensar positivamente. O Remo não vai ter o Morínigo e não vai ter o Pavani. O problema do Morínigo é que ele derrubou o cartão, por isso está fora. Ganhou sobrevida no comando do Remo. E o Pavani fica fora porque levou o terceiro cartão e aí, da mesma forma, vai desfalcar o Remo. São os dois que estão fora e aí se imagina uma equipe que tenha que ser mais ajustada, mas que vá procurar a vitória, porque será mais importante do que nunca. Com a volta do Matheus Anjos, principalmente com a vida inteligente que ele dá ao meio-campo do Remo. E a garotada, Filipinho, te esperta. Ronald está bem na parada. Pode ser uma outra opção. E aguardemos. Fim de semana vem aí. A semana com o Paysandu e Goiás e depois os dois jogos no sábado, o Paysandu enfrentando o Manaus, o Amazonas e no domingo o Remo Tombense. Vitórias? Aguardemos que cheguem. Abraço.